Eu também gosto muito. Ajuda muito na hora que eu quero. Vislumbres da Graça, não sei se vocês conhecem. Muito. Bom demais. Sentido para Deus é mais para mulheres que têm filhos. Então, se vocês conhecem alguém que vai indicar, isso é massa também. Pais fortes, Deus fraco, eu acho que foi até no grupo. Não, mas foi até a indicação do grupo WhatsApp das meninas e é um livro massa também, muito bom. Se pastoreando o coração da criança. E eu coloquei esses dois no final, que não tem muito a ver, mas tem a ver. Que é a adoração lá e a comida na igreja, que está falando de culto doméstico. E o outro como controlar não, mas assim, como ensinar a criança a se comportar no culto público. É muito massa, assim. Tem umas coisas assim, às vezes até conversou com o pastor e ele, nossa, que bonito. Será que alguém faz isso? Mas assim, eu acho que se você já entende aquilo como verdade, você começa com a família explicando isso à criança, que ela deve se comportar no culto público, que você antes vai comentar o que vai ser falado na EBD, quando chega em casa você conversa com a criança sobre o que foi falado na pregação, explica numa linguagem melhor, então você já cria a rotina para a criança não estar chateada, não estar achar complicado. Eu coloquei todos esses para vocês darem uma olhadinha, se tiverem. Vamos lá. E aí, como vocês definem casamento? O que é casamento? União entre homem e mulher. Diante de Deus. Tá copiando. Não. Tá certo. A aliança entre homem e mulher diante de Deus, o propósito, claro, primeiramente glorificar Ele, mas
palavra interessante. É uma aliança. O casamento é uma aliança, é um contrato, é um sacramento. Uma aliança. Acho que o casamento ele representa também, né, como diz lá em Efésios, né, a união de Cristo com a igreja, que vai representar, né? E por isso que glorificamos a Deus por conta do casamento. No que a gente tem hoje, no modelo, na sociedade, o casamento, ele é encarado dessa forma ou ele é um contrato? É um contrato que pode ser, você junta quando quer e dissolve quando quer e tem uma dificuldade para isso, né? Agora tem até o união estável, né? Que é para você não ter nem o trabalho de dar entrada no casamento. Chegar lá, fez um contrato de união estável e tudo ok. Eu peguei uma definição do dicionário que diz que o que é casamento é um ato solene de união entre duas pessoas. E isso ele vai ilustrar bem o que acontece na sociedade, né? Que é o casamento é um contrato. O casamento hoje na sociedade é um contrato, não tem nenhuma estabilidade, ele é mantido dissolvido quando as pessoas querem, não existe, por esse modelo, não existe nada que impeça um casamento homossexual, um casamento entre uma pessoa e um animal, entre uma pessoa e um objeto, porque é um contrato. O que é que vai impedir que isso aconteça? Então, ele dá muita liberdade, ele não tem estabilidade. O casamento civil, né, que é o casamento que tem hoje na sociedade, mas esse não pode ser o padrão dos cristãos. O casamento também não vai ser o sacramento como ele é acreditado pela Igreja Católica, porque na Igreja Católica o casamento ele é um sacramento, ele é um meio de graça. Quando você casa, você necessariamente recebe uma porção de graça a mais. Como se apenas o ato do casamento, a cerimônia já lhe desse uma porção maior. E não sua vida, não. Enfim. Então o casamento nem é sacramento como acredita-se na Igreja Católica, nem é esse contrato. Poderiam casar, né? Ser uma graça maior, não. Mas no caso deles, eles acreditam que o celibato é um estado de graça maior do que o casamento. Por isso que os padres têm que ser celibatários. Enfim, eu botei uma definição de vocês e tem uma diferença. No meu é assim: casamento é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus, porque é uma instituição divina, né? Firmado diante dele e consumado normalmente pela relação sexual. Eu coloquei no de vocês a definição de John Stott, que está baseada no Gênesis 2:24, que diz: o casamento é uma aliança heterossexual, então aí você já exclui a homossexualidade, né? E se ele é uma aliança, ele tem, eu vou falar embaixo das implicações, né? Ele não é apenas um contrato que eu uma hora faço, uma hora desfaço, porque tanto faz. Ele é uma aliança, é exclusiva, uma aliança heterossexual exclusiva, então a poligamia aí já foi abolida, entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais. Isso é uma coisa importante que Stott fala, porque às vezes o povo faz, não, mas eu gosto dele, ela gosta de mim, a gente vai casar, mas e seus pais? Aí eles não concordam não, mas eu vou casar mesmo assim, ninguém tem nada com isso, tá de boa. Antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual e que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo que normalmente é coroada pela dádiva dos filhos. Normalmente porque a pessoa pode ser estéril, né? Mas normalmente o casamento vai dar origem aos filhos. Não, tem algumas pessoas que pensam, né, que não filho, não ter filho, não tirar filho, a gente passa. Então, algumas implicações do conceito de casamento como aliança. Porque o casamento é encarado como uma aliança diante de Deus, ele tem as mesmas características, o texto, quando fala sobre a união de homem e mulher, tem as mesmas características da aliança que Deus fez com Abraão, da aliança que ele fez, né? A aliança que ele fazia com os homens tem a mesma característica que é usada para a aliança com homem e mulher. Então, o casamento deve ser encarado como uma aliança. E é essa aliança que vai alicerçar o casamento. O casamento ele não vai ser alicerçado no amor. Eu não amo mais isso. Não gosto mais. Eu vou me divorciar porque acabou o amor. Traíra. Então, isso não existe diante de Deus, porque o casamento ele é alicerçado no que você sente. Ele é alicerçado no compromisso firmado diante
implicações do conceito de casamento como aliança. Vamos ler aí Mateus 19:6. Pode ler? Pode ler. Já? É porque já de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto é aquele que os fariseus vêm para Jesus e dizem, mas você pode ser qualquer coisa, né? E aí ele diz, não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher. Ele fala de Gênesis 2:24, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, quando você entende o casamento como uma aliança que foi firmada diante de Deus, esse casamento ele é permanente. Como Cristo disse aqui. Que o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, tem um caráter de permanência. Não é aquela coisa de, queimou, acho que a gente conversou outra vez que eu vim, né? Que queimou o feijão. Não tá limpando direito a casa. Vamos separar, não tô afim, não gostei. Não é. É um caráter permanente, porque foi uma aliança firmada diante de Deus. Vai fazer, tá achando ruim? Mas aí também tá pecando. Exatamente. Gênesis 2:22. 2:22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a na mulher e lhe a trouxe. Leia o 23:24. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe em cima da sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nesse versículo a gente pode ver a sacralidade do casamento. Sabe? O casamento é uma coisa sagrada. Ele foi instituído por Deus. Ele é um relacionamento. Deus criou a mulher para o homem, para suprir uma necessidade do homem. Então, ele é uma instituição sagrada porque foi o próprio Deus que criou e instituiu. Né? Por isso, deixará o homem pai e mãe e servirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Também vai implicar que há uma intimidade no casamento, que foi o resto que a gente leu. 23, 24, vou ler o 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o casamento ele vai ser o relacionamento mais íntimo que você vai ter com qualquer pessoa, independente essa nudez ela não é física, é uma nudez emocional, uma nudez muito mais profunda, porque todos os seus sentimentos, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você almeja, está desnudo na frente do outro. É um relacionamento extremamente íntimo. E ainda há pessoas, né, que acham que pode ter um relacionamento assim e acabar e não vai ter nenhuma consequência, porque você está tão íntimo com aquela pessoa e você acha que não vamos separar, não vai ter nenhum problema. Mas tem, porque você está numa relação onde você é uma só carne, você é uma só pessoa, é um só corpo. Né? Deus não, a gente não é um só corpo. Mutualidade do casamento vai implicar também nessa mutualidade. É um relacionamento de abnegação mútua e voluntária. Efésios. Amém. Efésios 5:25 a 30. Amém. Eu falei? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e ela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. A gente vê nesses versículos, né, que o marido ele é convocado, a gente vai conversar mais vezes mais na frente, mas que o marido ele é convocado a amar a esposa. Então, por amá-la, ele está se submetendo à vontade de Cristo, né? Então, é uma abnegação mútua, ela é voluntária. Então, se um está abrindo mão, o outro também está abrindo mão, porque eles estão fazendo isso, claro, porque gostam do outro, mas porque amam a Cristo primeiramente. E a exclusividade do casamento. Nenhum outro relacionamento humano ele deve interferir com o compromisso de casamento entre marido e mulher. Isso eu não sei se vocês conhecem das pessoas casadas, mas o povo se mete. O povo se mete, o povo
povo se mete demais. Povo, tipo, mãe e pai dessas pessoas se metem. Não é o povo que se mete. Tá vendo? Da Paraíba tá, estou indo pra lá, Eu fui na estou Jana. sendo convidada, estou indo pra lá, mas todo mundo juntinho, né? Então, quando você está no casamento, por eles têm um relacionamento extremamente íntimo, é uma coisa. Por isso, já está o Brasil, por isso deixará o homem pai e mãe. Deixou, né? Deixou, mas aí chega o pai e a mãe e fica, né? Por que você faz assim? Por que você faz assado? Olha, eu não gostei disso que ele fez. Olha, não sei o que. Fica, né? Se intrometendo, isso complica a relação entre os dois. Isso vai dificultar a conversa entre os dois, porque já está indo pela cabeça do outro, você já vai ser influenciado. E gera um certo conflito, né? Gera. Também porque a mãe do homem fica com ciúme da. Meu filhinho, querido, amado, coitado, essa mulher não faz medo da mãe dele. Eu acho interessante que tu falou que o casamento ele deve acontecer com a missão do pai. Ele não é deles, já permite e depois começa a avançar. Isso. Pior ainda, tem algumas pessoas que, por motivos diversos, né, como eu estava fazendo antes, engravidou antes, não sei o que, aí a casa fica dentro da casa dos pais. Gente, coitada, eu tenho pena. Se for a menina que ficou dentro da casa da sogra, coitada. Coitada, porque a sogra fica naquela, essa menina não faz do meu filhinho, mas deixa que eu faço. Essa é a comidinha dele, não sei como ele gosta. Que feijão horrível. Não, é porque ela fazia. Vou fazer o mexido, mas ela descobriu que o ovo normal só tá mexendo também é bom, mas não, ela tem que fazer mexido, entendeu? Mas isso atrapalha demais. Meu filho não gostava de fígado, agora gosta. Isso acontece com a minha irmã. Olha, talvez precisa muito cuidado com falar já com meu esposo. Não, comparar jamais. Jamais, nada. Não, tá tão bom quanto da minha mãe. Eu tá mais ou menos igual da minha mãe. Não sou sua mãe, presta atenção. Muito diferente. Enfim, isso aí dá uma outra inversão, não se vai. E aí, a gente viu que o casamento ele é uma aliança que ele é firmada diante de Deus e é essa aliança que vai sustentar o casamento. Não o amor, não a sua vontade, não interessa. Sua vontade não interessa. Casou, tá casado. Se não houver uma quebra permitida pela escritura, que seria adultério, ou o abandono do incrédulo, chorou para tudo. Casou. Pense antes de casar. Uma vez casado. Tipo assim. Assim como o Paulo fala, né? Os casados não se separam, os solteiros não se casam. Quem pode se converter? A não ser quem consegue, quem tem o dom do celibato como ele teve, né? Prefere dedicar todo o ministério a Cristo. Mas é um som. Eu não sei se tu vai falar desse assunto mais na frente, mas, por exemplo, um casal, que os dois, quando antes de casarem, eram ímpios. Aí uma das partes se converte. Só que você vê que não está dando certo. Como é a questão dessa coisa assim, de influenciaria, mesmo que aquele impasse, um é cristão, outro não, fica aquela coisa, e questão de querer separar. Se os Como dois seria são isso? incrédulos, antes iam se converter, cai naquilo que Paulo falou em 1 Coríntios, certo? Ele diz, se o que é incrédulo consente em viver com você, amém. Fique assim, do jeito que está. Agora, se ele chega e diz, não quero, vou me separar de você porque você agora é crente. Eu não posso suportar isso, eu vou sair de casa. Aí Paulo diz, então deixa. Deixa, você fica desobrigado. Mas se ele consente em viver, viva. Mas já tem dificuldade, não interessa. Se ele está consentindo em viver, viva. Agora, pior que fazem é o povo que é crente com descrente, antes de casar, casa e quer aplicar a Bíblia assim. E nessa questão de depois, né? Que ele conseguiu e tal, volta lá o versículo de Cristo, como ela deve se portar, entende? Isso. Vai ganhar em silêncio, né? Que eu sou comportamento. A única queda seria no adultério, mas que nível seria o mínimo para essa queda de aliança? Como Não, assim? Nível mínimo, como assim? de adultério. Eu não entendi, nível mínimo de adultério. Defina nível de Adultério É até até no pensamento, né? Exatamente. sim, mas no pensamento a pessoa está sabendo, a pessoa pode se arrepender, né? Adultério é acostumado, Vitor. Não, acompanha o raciocínio, vamos dizer, tem um
Então, vamos dizer, o homem ele está desejando uma outra mulher, está pegando o pensamento, mas não tem como saber. Aí é ele, Deus está cobrando dele, Deus está vendo. Se ele não se arrepende, esse desejo que está sendo formado e repensado na sua mente, ele uma hora vai se consumar. Porque ele está desejando e cada vez planejando como vou fazer para não descobrir isso aqui. Uma hora aquilo ali vai se consumar. Então, ainda que eu não saiba, a mulher não saiba do adultério em pensamento, Deus está sabendo e Deus está cobrando. Se ele não se arrependeu, aquilo ali, em um momento, vai gerar o fruto. Tem um texto, eu não me lembro onde é que está, mas que diz assim, né, que ai meu Deus, eu não lembro como é que é, mas é um texto que está falando disso. Que o pensamento passa, vai ficando, vai criando um ninho, e aí uma hora concebe o pecado. Então, uma hora concebeu o pecado mesmo, o adultério consumado, como ela disse. E aí, isso aí, se a pessoa perdoar, amém. E confiar, né? O problema é confiar de novo. Mas também, se não perdoar, diante da palavra de Deus, ele permite. Tem também a questão de que ambos são a sua carne. Então, quando você comete o adultério, é como se você tornasse a sua carne impura e vai estar tornando também a do seu cônjuge impura. E isso, lá em Efésios 5, vai dizer que o marido ele deve santificar a sua esposa. Ou seja, você está quebrando duas vezes, porque você está adulterando e você não está santificando a sua esposa. Em Romanos 8:29, me abre uma lente. Porquanto, aos que de antemão conheceu 8:29. Romanos 8:29. Se quiser, alguém que 8 também. Porquanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a sua imagem, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, aí a gente está vendo que o objetivo de Deus, né, é nos fazer semelhantes, né, conformes à imagem de Cristo, conforme a imagem do seu Filho. Então, esse vai ser o propósito primordial do casamento, você ser conforme à imagem de Cristo. Um ao outro vai estar se ajudando, um ao outro vai estar caminhando juntos, né, acordando 3 horas é mais difícil de quebrar. Então, o casamento ele tem como propósito a glória de Deus, ele tem como propósito ser conforme a imagem de Cristo. Um vai estar ajudando o outro a ser conforme a imagem de Cristo, né? Os defeitos que um tem vai estar trabalhando o outro para ser conforme a imagem de Cristo. E também, uma coisa que eu li essa semana, que você estudou lá, ele disse o seguinte: olha, como é que você aprenderia misericórdia com alguém que nunca falhou com você? Como é que você aprenderia sobre perdão com alguém que você não precisa perdoar? E ele vai falando, olha, ela tinha muito muito, tal, e essas coisas vão acabar um no outro. isso, um no outro. Esse relacionamento do ser íntimo, que você conheceu o outro de forma desnuda, né? Todos os seus defeitos, tudo aquilo que você acha que a pessoa não tem, estava assistindo a pregação, acho que ele tem problema. Ele vai, você não acha que quando casar ele vai melhorar? Não, porque ela descobrir que ele nunca, por exemplo, nunca. Então, são coisas pequenas que podem irritar e isso vai trazer piedade para a sua vida, porque o conviver com isso, saber lidar com isso, vai ser para a glória de Deus. Não ouçam meninas do lado de lá, só meninas. Eu tô seguindo mais, pode Não é descrito aqui, mas depois ela... Fica mais exatamente. Fica mais bonitinho. Isso foi o bebê de modéstia. E aí, gente, eu coloquei em seguida, por que casar? Por que casar? Por que casar? Porque não fico, como ele disse, né? Ficar como o Paulo ficou, né? Permanecer solteiro. Pode falar. Tem um vídeo de Paul que fala sobre isso. E que, tipo assim, o casamento normalmente não, tem que ser o chamado do Senhor, porque o homem ele vai sacrificar a sua vida para companhia, amizade e amor para a sua amada. Aí tem uma parte que ele fala que, se eu me lembrar,
Por exemplo, que vamos dizer que um homem, quando ele está com uma mulher casada, se ele vai, por exemplo, se ela sofre um acidente ou sofre uma coisa desfigurada, sai do seu corpo, entendeu? Ele não pode deixar ela, porque o chamado de Deus foi que ele fosse cuidar da vida dela. E o casamento seria bem mais que a pessoa ter atrativos egocêntricos e, enfim, mais ou menos isso aí. Tá certo, o casamento ele é um chamado. Tanto o celibato é dom, quanto o casamento é dom. Claro que, aí Paulo até diz, né? Mas se é para viver abrasado, é melhor que se case. Mas casando sabendo das implicações disso, né? Aquilo que Deus exige, daquilo que está regulamentado na Bíblia, né? Que Deus diz, não, para os casados é assim, assim, assim. Para os solteiros dessa forma. Para os casados existem umas regras mais específicas, ele tem que dedicar mais tempo à família. E aí todos os dois são dom, né? Não adianta você dizer, vou ficar solteiro porque, sei lá, eu me irrito fácil, não vou conseguir conviver com a mulher, mas viver abrasado, não adianta. Você não está cumprindo a vontade de Deus, porque o celibato é um dom, assim como o casamento é um dom. E tem gente que se casa e quem não tem um dom de estar casado. Tá ali, mas uma mulher insubmissa, quer mandar, quer fazer acontecer. Um homem não ama como Cristo ama a igreja, não dá sua vida por ela, não é sacerdote por lá. Então, ele não está apto para o casamento, ele não tem um dom do casamento. Então não adianta casar só porque a sociedade, todo mundo casa, eu não vou ficar pra titia. Não pode ter esse tipo de pensamento, porque tanto o celibato quanto o casamento é dom. E você precisa estar sincero diante de Deus e perceber qual é o seu dom. Se você tem um dom para o casamento, pois estude e busque ser conforme a vontade de Deus. Se você tem um dom para o celibato, estude e busque ser conforme a vontade de Deus. Mas... a pressão da família também. Oi? A pressão da família, o jovem, o homem para... A pessoa fica meio que não vai entrar no desespero. Porque se o cara entrar no desespero, fica. Você está dizendo que o cara entra no desespero, imagina uma menina, que todo mundo fica dizendo vai ficar pra titia. Minha avó dizia, já deu uns tiros na macaca. Você já ouviu esse negócio de tiro na macaca? É um negócio de interior. Aí a pessoa já deu o primeiro tiro na macaca, deu o segundo, minha gente, que é isso, tá? A pessoa fica enlouquecida, tipo, eu preciso casar, senão eu vou morrer. O casamento, ele não é fonte de felicidade. Você pode ser feliz, obviamente, sem estar casado, sendo solteiro, glorificando a Deus na sua solteirice. Então, o casamento, ele não é meio de graça e ele não é fonte de felicidade. Até porque você, claro, tem momentos felizes, mas tem momentos de muita luta, até porque você está com um outro pecador que está pecando contra você também. E aí é onde você vai trabalhar, né? Você não, Deus está trabalhando em você a piedade, sei lá, calma, temperança, dentro. E eu acho que o livro é muito bom para mostrar isso, justamente quando pecadores dizem assim, porque ele vai falar, olha, você casou com um pecador, entendeu? Ele vai estar, e eu gosto muito do David porque ele é pastor e ele fala, olha, eu sou pastor, mas não significa que, tipo, eu não vou pagar contra a minha esposa. Eu amo a minha esposa, mas aí ele fala, olha, eu nem entendo, eu amo a minha esposa, mas eu grito com ela, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. E depois, olha, se as coisas não tá assim, ele vai desenvolvendo e tal, com todo mundo. Eu vi uma vez um vídeo, acho que foi do Paul Rocha, ele falando, eu me lembro bem, que ele estava dizendo que estava com a esposa aqui na América Latina, né? Acho que na Colômbia, né? Na Colômbia, Peru, na América Latina, né? E aí eles tinham vindo no certeza que ela queria comprar uns souvenirs, né? Aquelas lembrancinhas lá. Aí ele não quis, não, porque tá assim, porque não sei o que, morgou ela, né? Ela ficou toda chateada, voltou pra lá, pra casa, chateada, porque não tinha comprado as lembrancinhas, aquela besteirinha, aquele negocinho que botar em casa. E ele nem tinha percebido, porque tipo, que besteira, mas comprar besteira. Que não fez pra casa, que nada. Aí ele disse, quando chegou em casa, aí uma irmã da igreja queria doar um negócio e tal, botou na caixa e levou pra lá e perguntou a ela se ela queria. Era tudo que ela queria comprar, todos os souvenirs, assim. Ele disse que ela começou a chorar e ele percebeu quando ele tinha sido grosso, mesmo amando ela, ele não percebeu a necessidade, não foi sensível a perceber que ela queria aquilo e que ela ficou muito mal por ele não ter dado importância. Então, é um pecador. Pode ser uma pessoa famosa, é um pecador. É pecado do mesmo jeito. Eu peguei esse trecho do livro
reformando o casamento, ele dá 3 razões terrenas, que são razões terrenas, para que você case, né? Seria a necessidade de uma companhia idônea, necessidade de suscitar semente piedosa e de evitar a imoralidade sexual. Essa companhia idônea ele se baseia, então, em Gênesis 2:18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, no relato da criação, a gente vê Deus sempre dizendo assim, né? Criou a luz e viu Deus que isso era bom. Criou a terra e viu Deus que isso era bom. Criou os animais e viu Deus que isso era bom. Criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. Então, isso já demonstra que o homem não estava criado 100%. Ele estava incompleto. Ele não estava completo como as outras coisas. Não, como a luz, como a terra, como os animais. Ele não estava completo. Ele precisava ser completado. E isso vinha de uma companhia. Ele precisava de uma companhia para ajudá-lo a fazer, a realizar a ordem de Deus, né? Que Deus mandou porque ele nomeasse os animais. Então, para que ele fizesse, para que ele realizasse a vontade de Deus, o trabalho que Deus tinha lhe dado, ele precisava de uma ajudadora, que lhe fosse idônea. Então, ele procurou, ele estava lá nomeando os animais, ele procurou dentro dos animais e não achou ninguém. Não achou ninguém. Vou ver para vocês. Tem um pouquinho ali, vai assistir. Eu gosto de ficar na baixinha. Aí ele não achou ninguém que fosse semelhante a ele, que pudesse ter as mesmas características que ele e completasse. Então por isso Deus chega e diz, não é bom que homem esteja só, fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então um dos motivos terrenos para o casamento é essa companhia idônea. Aqui eu coloquei, acho que nenhum de vocês não tem não, mas como resultado da ordem da criação, os homens eles precisam de ajuda e as mulheres precisam ajudar. Foi essa a ordem da criação. Deus criou a mulher porque o homem precisava de ajuda. Ele estava solitário, ele precisava de uma companhia. E daí o homem precisa de ajuda e a mulher precisa ajudar. Um é orientado para o outro, um completando o outro. Crianças piedosas, que é a semente piedosa. Seria perpetuar a igreja. Eu estava, não sei se vocês já viram, em poucas palavras, de Augusto, não é de Augusto, da igreja que ele faz parte. E aí tem um vídeo que ele fala, né, que uma pessoa mandou para ele ter filhos ou não ter, porque o mundo é mau, porque pode atrapalhar a carreira, tem muita despesa, aqueles motivos que você escuta sobre ter filhos. E aí ele diz, não, primeiro, é uma ordem natural de Deus, né? Você casou, necessariamente é uma ordem lógica, você vai ter filhos. Segundo, que você gere uma semente piedosa, não que seus filhos necessariamente estejam salvos, né? Não é filho de crente, não é crentinho, mas você perpetua a igreja. Também você não vai ter uma garantia de que seu filho não vai se rebelar. Isso também está na palavra de Deus, há filhos rebeldes. Mas ainda assim a palavra de Deus mostra que ter filhos é bênção, ter filhos, eles perpetuam a igreja, eles vão tomar o lugar dos pais, né? Quando os pais se forem, vão ser eles que vão ser os futuros pastores, missionários, pessoas que estarão liderando a igreja. Então, se você se abstém de ter filhos, você deixa de gerar essa semente piedosa, você deixa de perpetuar a igreja. Ele até comentou nesse vídeo dizendo que os muçulmanos é a religião que mais cresce, que vai ultrapassar o cristianismo, porque os muçulmanos têm 10 filhos. O muçulmano tem muito filho, então os filhos deles necessariamente são muçulmanos, entram nessa religião, então entram nesse bolo. O cristianismo não, a religião cristã hoje, ela foi influenciada pelo conceito ocidental de família, de filhos, de que não ter filho atrapalha, de que dá muito trabalho, de que vai acabar com a minha vida. Isso também tem a questão de você duvida, né, da providência divina, né? Você duvida da soberania de Deus, né? Não tem um filho porque está se vai... confiando na sua própria mão. Exatamente. E aí o cristianismo foi totalmente influenciado por isso, então os cristãos hoje têm um filho. Eu me pergunto, não vai ter mais? Deus me livre. Deus me livre. Essa aqui já me consome, meu Deus, ela faz isso. E eu acho engraçado que alguns canais, algumas coisas que eu vejo no Face também,
que eu sigo de pessoas que têm muitos filhos. E aí eu vejo essas pessoas que têm muitos filhos dizerem assim: não, ter filho dá trabalho para cuidar. Pode dar. Mas eu glorifico a Deus porque a cada filho Deus mandou a providência financeira. A cada filho Deus me deu, trabalhou a minha fé, trabalhou a minha paciência, trabalhou em mim para que eu fosse conforme a imagem de seu filho. Então filho para mim é bênção, filho para mim é maravilha. E eu vejo, por exemplo, minha tia, ela não é cristã, quer dizer, é nominal. E ela chega para mim e diz: meu Deus, eu engravidei do terceiro filho, mas não sei como eu vou criar isso. Jesus, eu não consigo, é muito gasto, é muito menino, eu não vou aguentar. E eu vejo mulheres com 6 filhos. Tem uma no Face, que é a família da Deus, ela tem 6 filhos e ela diz: glória a Deus, eu estou feliz, o menino chega de boa, ninguém briga, não sei o quê. Então, assim, a perspectiva cristã está totalmente distorcida, né? A perspectiva bíblica é que filho é bênção, que filho é para ter mesmo, que Deus é quem vai cuidar, que Deus é o provedor, Deus é quem vai sustentar e que vai me orientar nisso. Não que, não vou ter filho agora por causa da carreira, não vou ter filho, não posso ter filho porque eu quero ser promovida daqui a uns 2 anos, se eu tiver filho para me atrapalhar. Eita, eu tive um filho agora, o filho acabou com minha vida, né? Acabou com minhas oportunidades, eu não consigo mais emprego, eu não consigo mais estudar. E essa conversa sai muito de bocas de pessoas que são da igreja. Da igreja. Isso é muito fruto dessa dicotomia, né? O cristianismo tem sido para muitas pessoas como apenas um acessório e não o princípio norteador de toda a sua vida. Ou seja, a sua vida está aqui, o cristianismo é uma parte dela e não o cristianismo define minha vida, né? E às vezes umas coisas são secundárias. Não tem uma cosmovisão cristã, né? Não é aquilo que dirige toda a sua visão, todas as áreas da sua vida. Se eu vou trabalhar direito, eu vou trabalhar todas as horas porque eu quero glorificar a Deus. Ou eu vou dirigir, eu não vou fazer a conversão proibida porque eu amo a Deus. É uma luta, não vou fazer porque eu amo a Deus. Então você tem que pensar em Cristo em todas as coisas, inclusive para ter filhos, inclusive para formar família. Qual o motivo de você formar uma família e não ter filhos? Evitar para sempre, quando tiver com 35 anos assim na beira, quando não tem mais quase jeito, vou ter no máximo, porque eu estou muito velha. Agora eu vou ficar muito cansada. Então, será que sua motivação não é pecaminosa, não é contrária à palavra de Deus? Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento tem que sempre se questionar, comparando com a palavra, né? Se está indo de acordo com a vontade de Deus ou não. E a terceira razão seria a proteção sexual, que é para evitar a imoralidade, né? Então, se você não tem um dom de celibato, é melhor que você case para não viver abrasado, para você não cair em imoralidade sexual, e aí você vai estar protegido, porque dentro do casamento a atividade sexual ela é lícita, ela glorifica a Deus, e aí ele proveu isso para que, já que ele criou com esse desejo, ele proveu o casamento para que fosse dentro do casamento suprido. Vamos passar. Eu não faço um resumo de vocês, mas eu acho que o próximo que eu coloquei foi quais são as funções dos cônjuges, não foi? Vamos lá para Efésios 5, foi o último dele. Está em cima da hora, né? Efésios 5, o 18 ao 33. Amém. 18. Pode ler? Pode. Efésios 5, 18 ao 33. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sendo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, para santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dá-la cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois na sua carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita ao marido. Esse texto é o cara. Aqui está toda a descrição das funções do marido e das funções da mulher. Aquilo que é requerido de Deus dentro do casamento. E aí, dá pra gente ver claramente o porquê de cada coisa. Eu levantei mão. Eu? Pode continuar. Falar. Não. E aí a gente vê o porquê de cada coisa, por que a mulher deve ser submissa, por que o homem deve amar, e não posso ser submissa, não vou. Aquela coisa louca assim. Mas tem um motivo de cada um. Vejam só, vamos lá. No 18 ele está dizendo, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, né? Para você ser cheio do Espírito. E aí em seguida ele vai mostrar como você, o que precisa acontecer para que você seja cheio do Espírito. Aí, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai e em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, para que você seja cheio do Espírito, você precisa falar entre vós com salmos, entoar e louvar de coração ao Senhor. Você deve dar sempre graças e deve se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Como que você vai se sujeitar um ao outro no temor de Cristo? Então, Paulo, ele vai discorrer o resto dos versículos, vários outros versículos, explicando como que deve sujeitar um ao outro. Como que o marido vai se sujeitar ao outro, como que a mulher vai se sujeitar ao outro, como que um filho, como que um pai, como que um servo, como que um senhor. E tudo que ele está falando, que está dividido para a gente aqui como o lar cristão, filhos, servo, né? Isso tudo Paulo está explicando como que você vai se sujeitar um ao outro. E quando você se sujeita um ao outro, você vai ser cheio do Espírito Santo. Isso vai ser ou resultado ou uma condição. Porque você está cheio do Espírito Santo, você vai cumprir isso. Ou porque você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai cumprir isso. Certo? Então aí quando ele chega para as mulheres, o que é que ele chega e diz? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aí já complicou, né? Tem umas mulheres assim que eu vejo, meu Deus, umas cristãs, meu Deus, que dizem, não, submissão assim, ó, você. Eu não vou ser submissa, nós estamos no século XXI. Agora não tem esse negócio de mulher. Eu já vi, Paulo já vi igreja ter isso. Algumas pessoas falam assim. A gente, enfim, conversando sobre esses temas. Mas, não, você não passa de um pouco. Eu não olho, não. Na minha igreja tem muito isso, né? Meu Deus. Sujeita só a Cristo. O quê? Ela fala, sujeita só a Cristo, mas você vai ser o Cristo lá. Não, essa é coisa da época. Isso é cultural. Isso é cultural. E a mulher fala que isso é professora de história. Ai, meu Deus. E aí vem, ele diz para que a mulher seja sujeita ao outro, possa ser cheia do Espírito, ela deve ser submissa ao seu próprio marido. Ela deve ser submissa, ela deve estar debaixo da autoridade do marido por causa de quê? Não, melhor. Ela deve estar debaixo da autoridade do marido com a quem? Como ao Senhor. Do jeito que a mulher se submete ao Senhor Jesus Cristo, ela deve ser submissa ao marido. Ela deve ser de uma forma voluntária,
de uma forma não é assim que você é submisso ao Senhor, você não é voluntariamente, Deus lhe obriga a você ser submisso. Você faz porque ama a Cristo. Então, de uma forma voluntária, de uma forma prazerosa, com alegria, como parte da devoção a Cristo, é que você vai se submeter ao marido ao Senhor. Na questão de que, tipo, o homem é a cabeça, assim como Cristo, tá? Só que a diferença é que Cristo não peca, o homem peca, certo? E na questão mulher, você falar para o seu marido que tal coisa está errada, seria errado, e tipo assim, seria errado dizer, porque tipo, ele vai dizer, não, eu sei o que é certo. Aí você dos dois, ou você vai deixar ele quebrar a cara, ou você, quando ele quebrar, você vai dizer, ó, assim, eu vou te dizer, o que é submisso, o que é muito difícil, é você justamente fazer isso, por exemplo, vai decidir tal coisa. Aí o marido sábio, ele vai ter que chegar e dizer, então, o que é que você acha, né? Porque tem que ser uma decisão conjunta. A última palavra vai ser a do homem. Mas ele tem que perguntar, né? Senão ele vai ser autoritário. Isso aí não é o que está na Bíblia. Aí vamos dizer, aí a mulher diz, não, eu acho que você deveria fazer dessa forma, o cara diz isso. Aí ele pensa e resolve fazer diferente. Ele é o cabeça, certo? Ele resolveu fazer diferente, ele decidiu. A última palavra é a dele. Se ele quebrar a cara, você, porque é submissa, você não pode dizer, eu me avisei. Não pode. É difícil. Não pode. É difícil. Mas eu não pode. Vê se eu me entendeu, não, tá pegando. Você chegar, não, eu sou submissa ao meu marido, como eu sou. Se você é submissa, como é que você agora está esfregando na cara dele que ele tomou a decisão errada? mas pode tipo, tentar conversar, tipo, mas meu filho, não fala, olha. Vocês podem conversar com ele sem ser manipulador. Não, mas se pode, é assim, tá bom, você também vai Outra citação. Outra tentação, exatamente, sem ser manipulador. Mas, por exemplo, se ele erra, se ele pecou, sei lá, enfim, você vai corrigir, mas vai corrigir em amor. Você não vai esperar na sua casa, seu pecador miserável. Você está errado, eu estou certo. Não, mas assim, questão de decisão, vamos dizer que ele decidiu alguma coisa, sei lá, perdeu dinheiro, sabe? E aí não é uma coisa, que não é um pecado que você vai corrigir biblicamente, mas aí o papel da mulher vai ser ajudá-lo. Não, agora aconteceu, vamos junto, eu vou lhe ajudar a gente recuperar isso e tal, não esfregar na cara. Porque a intenção dele foi acertar, né? E ele infelizmente errou. Mas eu vou te dizer, dá uma agonia. Não, mas é só. Não, mas é o seguinte. Porque é aquele negócio, tipo, eu falei que era errado. Não, mas é só dizer, eu falei, não, porque tipo, olha, meu filho, veja, a gente vai dizer, mas eu não tinha te falado, tá vendo? Não, mas Não pode nem dizer o que está questionando a autoridade. Mas não sei o que é isso. Segura ali. Não, eu entendo, é super difícil. Não, mas é, o que você faz? Olha, sei lá, pinta a parede de verde porque vai combinar melhor com os móveis. Aí ele vai lá e pinta de preto. Não, mas isso aí ele está. Enfim. Arrumação de casa, certeza, não tem nem perigo de Quem dar manda é a errado. mulher. Isso aí. Mas aí Quem é manda é a uma... mulher. Na arrumação de casa meu marido, a gente tava se mudando, aí ele fez. Eu vou falando isso aqui, olha, nas minhas panelas você não mexa. As panelas são minhas, não mexa. Essas panelas eu quero. Não, Mas assim, é só mais pra mostrar que, tipo, de fato, a gente vai lá e fala, olha, vai acontecer isso e isso, faz isso por causa disso. Aí ele vai e faz o contrário. Aí você faz... Eu acho que é algo que vai ser trabalhado em conjunto. À medida que o tempo vai passando, eu sei que no início há aquele choque de duas cabeças, né, diferentes, vem de uma família diferente para estar junto. Às vezes não é que é uma confiança, não é que não seja confiança, não, você confia naquela pessoa. Mas querendo ou não, dá aquela meio que independência de cada um. Tanto como ela fala, de início é algo mais difícil, mas com o passar do tempo, essa simplicidade, sabe? Você vai sendo trabalhado de tal forma que depois as decisões vão ser tomadas em grupo, vão ser tomadas na paz. Assim, não que não seja tomadas na paz, mas vão ser mais reflexivas assim, para ele. Eu vejo assim. eu vou contar uma história, eu acho que eu já contei no estudo ali para as meninas, acho que vocês sabem. Que eu estava lendo um blog das mulheres piedosas. Que aí a mulher estava nos Estados Unidos. Aí a mulher estava ocupada e tal, e aí pediu ao marido para levar o menino no shopping e comprar um tênis, porque o tênis do menino estava gasto. Aí o marido chega no shopping e compra o tênis que o menino quer, o tênis que não presta. Aí ela disse, no texto ela descreve dizendo que chegou e quando viu o tênis, aquela coisa, né, sobe na cabeça. Aí você vê o tênis e ela disse que olhou o tênis e viu que o tênis
40 anos, Deus é quem vai fazer a coisa durar e vamos deixar quieto. E aí conduziu a paz com o marido, o filho ficou tranquilo também. E aí é uma besteira, mas você foi em submissa, porque não aceitou. Sabe? É uma coisa assim, enlouquecedora. Oi? Assim, quer dizer que ela nunca vai poder expressar a opinião dela? Não, expressar a opinião, mas a coisa é que tipo, ele decidiu, então o estresse do marido é: você pediu para fazer uma coisa, eu fui e fiz. Quando eu cheguei, você não gostou do que eu fiz, sabe? Ela disse, compra o Aí, tênis, não desenhou o tênis, não fez nada. Uma coisa é, por exemplo, Aí filho, é olha, difícil, ele ela precisa pensa- de um tênis tem que ser desse jeito, dessa marca, nanana. Ela está expressando a opinião dela, mas ela disse, compra um tênis. Ele entende de tênis? Não, ele chegou e decidiu. E aí ela está questionando a decisão dele. Entende? Se Tá entendendo? fosse contra ela, De como que? tipo, a mulher julgando o homem e ele julgando ela. Se ele chegasse e ficasse reclamando que ela não comprou o que ele queria, ela ia poder falar? Depende da situação. Do tipo, você não fez a comida. Não, ele não pode falar desse jeito. Mas ela está certa de não ter feito? Porque depende da ocasião. Não, por exemplo, eu já vi Mas um ela caso. falou da mesma situação. Mas Mas, na por mesma exemplo, situação não se aplica. Porque, tipo, se a mulher fosse um pouquinho errada, ia comprar do Um exemplo. não, mas é no sentido, por exemplo, pessoal, a mulher, claro, beleza, ela estava passando a roupa, o ferro deu aqueles buques que ferro dá e queimou a pontinha. Só que, poxa, não foi culpa dela, foi do ferro. Aí o cara ali, a minha camisa favorita você queimou, você tá louca? Ele não tá falando como o Cristo vai ter Cristo faz isso pra igreja. Não, exatamente, ele, tipo, ela ia ficar tipo, desculpa, meu filho, sem querer, tipo isso, entendeu? Ela tava querendo dizer. Então, tipo, é isso que eu tô falando, depende da ocasião. Na ocasião que eu citei, eu acho que não se aplica porque no caso, tipo, eu quero comprar o que eu quero, eu vou tirar com preço. Como tu falou, ela errou, mas ele estaria muito mais errado, não. Tem níveis de erro. Mas ele também estaria errado se ele chega e começa a gritar com ela. Ele tinha que, em amor, ser paciente e ver, não, realmente, foi sem querer. Você Foi não culpa queria- do ferro que tava estragado. Você não ia fazer um negócio desse por querer, né? Então, vamos em paz, comprar outra, usa que tem. Enfim, em amor. Porque aí, da mulher que é requerida a submissão à autoridade do marido e do marido ao amor. Ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. Como Cristo amou a igreja. Cristo ia chegar assim, fazer desse jeito. Cristo chega e faz desse jeito. Então, não pode fazer dessa forma. Gente, é uma hora. É que eu não gosto. Não, aí quem sabe é vocês. Continua. Tem uma coisa que acontece muito hoje em dia, que as pessoas dizem que os homens estão certos. Mas eu acho que meio que está errado. Acho não, tenho certeza. Um exemplo, eu tenho essa visão. Um exemplo, o homem trabalha e a mulher trabalha. Eu vejo a maioria das casas, o homem trabalha e quando chega em casa quer que a mulher faça a comida dele. Bote lá na mesinha, bote a comida dentro do prato, existe lá tudo bonitinho, para quando ele tomar banho estiver pronto. E tipo, o homem e a mulher trabalham, os dois estão cansados. Tudo bem, aconteceu uma vez ou outra, mas um exemplo, a mulher uma vez não fez isso. Ela, sei lá, estava muito cansada, deitou, nem fez a comida dela, não fez a comida dele, não fez desse jeito. Aí chega o homem e começa a xingar a mulher. Eu acho errado, porque os dois trabalham. Pessoal, a situação que você falou, eu acho que está errada. Se os dois estão sustentando, os dois teriam que ajudar. Mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é, ele trabalha fora e ele é o provedor. E ela cuida da casa, cuida dele e dos filhos. Mas a gente sabe que hoje em dia não é o que acontece. Não é o que acontece. E por que não é o que acontece, gera conflito? Porque necessariamente o homem quer ser servido. Porque não é que ele esteja certo de ser servido, mas tipo, a mulher não foi criada para ser a sua ajudadora, para que o homem pudesse desempenhar o trabalho que Deus mandou, que seria no caso de Adão, dar o nome aos animais. É o trabalho que Deus mandou ele fazer. Para que ele fizesse bem esse trabalho, ele precisava de uma ajudadora. A mulher veio para ajudá-lo a desempenhar esse trabalho. Então, o padrão de Deus é o homem vai fazer um trabalho e a mulher vai ser sua ajudadora. Ele vai trabalhar fora porque ele sabe que sua esposa vai estar em casa, cuidando dos filhos, mantendo a casa em ordem e quando ele chegar vai estar tudo em paz. Entende? Quando a mulher sai desse padrão bíblico e vai para o mercado de trabalho, traz com isso muitos problemas, porque você não pode mais prestar essa ajuda, você não pode mais, na verdade não pode, você não tem tempo para, e você sobrecarrega, porque você está trabalhando fora e está trabalhando
está vendo o que precisa fazer e está organizando. Mas homem não chega e olha e diz, está pensando nisso, chega e deita e está de boa. Está chegando a poeira no teto, não tem que comer, come biscoito. Não liga não, é sério, não liga. Eu acho que um bom exemplo para essas questões, acho que foi o que Simone Quaresma deu na palestra sobre se preparando para o solteiro, se eu não me engano. Que ela disse, olha, no exército, foi o exemplo que ela deu. Tem aquele batalhão que vai para a guerra, mas tem aquele que precisa ficar para arrumar o equipamento, para fazer a comida, ter roupa limpa. Exatamente, para quando eles voltarem da guerra, tá tudo isso preparado para que eles possam descansar para depois ir de novo, entendeu? Acho que esse é o exemplo. Foi mesmo, esse exemplo foi ótimo dela. Porque aí ilustra bem o papéis de homem e mulher. Se o que Deus requer do homem é que ele trabalhe e que ele seja provedor, ele precisa de alguém em casa para que faça o background, para que possa prover circunstâncias não, mas que possa cuidar para que ele desempenhe bem seu papel. Se você chega em casa e não tem roupa limpa, é chato, porque você vai ter que ir lá fazer, não é? Tipo, quando eu casei mesmo, eu achava um saco. Porque quando eu morava com a mãe limpava, mãe lavava, mãe cozinhava. Aí eu cheguei na minha casa e eu tinha que cozinhar. Eu tinha que lavar, eu tinha que fazer tudo, não estava pronto. Então, se o que Deus requer do homem é que ele trabalhe, seja um provedor, ele quer chegar em casa e quer que tenha as condições favoráveis para que ele no outro dia possa voltar a trabalhar. O que estragou tudo isso foi o feminismo. O feminismo tirou a mulher do lar e jogou para o mercado de trabalho. E aí, quem é que vai estar em casa cuidando das coisas? Você vai contratar a empregada doméstica, mas quem é que vai estar coordenando o lar? Não seria a mulher, né, o papel da mulher? Não está coordenando o lar. Ela não está mantendo o lar de acordo, ou melhor, não vai estar mantendo o lar. Esqueci a palavra. Mas enfim, em ordem. Não vai estar mantendo o lar em ordem, que esteja condições propícias para que os filhos se criem bem, para que o marido possa voltar a trabalhar, tudo isso em paz, sabe? Então, deixa eu ver aqui, gente. Como ao Senhor, não foi? Agora o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, a mulher deve ser submissa, assim como ela é ao Senhor. Ela deve ser submissa, assim como... Cadê? Nem é, no 24. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Assim como a igreja está submissa a Cristo, a mulher deve ser submissa ao marido. Como ela falou, o marido peca. Mas o pecado dele, ele vai estar cobrando diante de Deus. O que Deus requer da esposa é que ela seja submissa como ao Senhor, que ela seja submissa assim como a igreja é submissa a Cristo. E ela deve ser submissa em quê? Em algumas coisas? Em tudo. Em tudo. Aí na pregação quando ele começa a rir, tipo, aí quando a mulher não gosta, né? Porque em tudo. Agora esse tudo é tudo até aquilo que contraria. Isso, até aquilo que contraria a Cristo, não. É tudo dentro da vontade de Cristo. Porque isso é aplicado para um casamento onde o marido ama a esposa assim como Cristo ama a igreja. Então, se o marido ama a esposa assim como Cristo na igreja, fica muito fácil de você ser submissa como ao Senhor, assim como a igreja e em tudo. E ele vai ser cobrado diante de Deus. Exatamente. Então, por mais que haja injustiça, mas ele vai ser cobrado. Por que você não ama a sua esposa? Você não discipulou seus filhos, não são seus filhos. Vai ser cobrado dele. No Éden, né, quando eles pecaram, quando comeram do fruto proibido, Deus perguntou a Eva. Ele chegou para Adão e fez. Por que vocês fizeram isso? Ela tinha feito primeiro, ela tinha pecado primeiro. Mas Adão é responsável por ela. Então o pecado dela ele vai requerer dele. Aquilo que a mulher não faz, ele não vai requerer só da mulher, vai requerer do homem também, porque ele é responsável por ela. Cadê? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Os maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É engraçado que para as mulheres não tem falando de amor, né? Só tem falando de sujeição. E para os homens não fala de sujeição, fala de amor. Mas aí
vai se sujeitar à mulher quando ele a ama. A sujeição dele não é submissão, a sujeição do homem é o amor. Aonde podemos falar isso? Não é qualquer amor, né? É um amor incondicional. É assim como Cristo amou a igreja. Como ele deu a vida. Como ele deu a vida. Ele por também ela. vai dar a vida. Isso. O homem tem que estar compromissado a ponto de dar sua vida pela sua esposa. Ou seja, se a sua mulher comprar de pegar um tiro, você vai ter que atirar. Se atirar, vai ter que atirar. Mas é verdade. Não, uma pessoa você vai ter que atirar. Se atirar, a mulher Então a referência para o homem vai ser o amor de Cristo pela igreja. E esse amor, ele é sentimento. O amor de Cristo pela igreja é sentimento. O amor de Cristo pela igreja é ação, né? Se traduz em ação. Ele veio, ele deu a sua vida, ele se sacrificou, ele se doou porque queria santificar a igreja. Então esse é o papel do marido. Ele deve vir sacrificar, se doar, para que sua esposa, sua casa seja santificada. No versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e assim como ele ama o próprio corpo. Por quê? Os dois são uma só carne. Então, se qualquer coisa que o marido faz contra a esposa, ele está atingindo a si próprio. Se ele machuca de alguma forma, ele está se machucando, necessariamente, porque os dois são uma só carne. Necessariamente, ele deve amar sua esposa porque ele ama a si mesmo. Quem é que não vai comer, beber água ou dormir? Porque sabe que isso faz bem para o seu corpo. Então, por que o marido não vai prover as necessidades da esposa ou suprir suas necessidades emocionais, espirituais? Ele estaria pecando contra o seu próprio corpo, errando contra o seu próprio corpo, porque ela é seu corpo. Então, se ele não prover para ela, ele está pecando contra Deus e arruinando o próprio corpo. Como se você não vou beber água. Ah, mas seus rins vão parar. Não quero saber. Não vou beber água. Então, é a mesma comparação. Não faz sentido. Se você ama a si mesmo, se você cuida do seu próprio corpo, você tem que amar, não é que você tem que amar a sua esposa e cuidar dela. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um em si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ele aqui está resumindo os papéis, né? Cada um de per si, né? Cada um por si, ele ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E esse respeito ao marido é um respeito que implica honra com obediência. Não é só você, não, eu respeito e deixo ele lá, é você honrá-lo e obedecer. Não é que as mulheres vão obedecer cegamente, nem que os homens vão ficar dando ordem, sabe? Até porque isso não é o que Deus quer. Ele não está mandando você dar ordens. Está mandando que o homem ame. E, através desse amor, ele exerce a autoridade. A autoridade é uma função do homem. Ele está exercendo a autoridade, mas por meio desse amor, assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo se entregou por ela. Entende? Uma coisa interessante que muitas vezes a gente vê essa questão de muitas mulheres não querem aceitar a submissão, mas é porque não enxergam também o outro lado. É claro que existem esses casos de tirania do homem e tal, em que ele não obedece para o marido, mas eu vejo essa relação como duas formas diferentes de quebrar o egoísmo tanto do homem quanto da mulher. Por exemplo, você quebra o egoísmo do homem quando você faz ele começar a pensar em outra pessoa que não seu próprio umbigo. E você quebra o egoísmo da mulher quando você faz ela obedecer e respeitar outra pessoa que talvez vai ter uma opinião diferente da dela e que vai contra as suas próprias vontades. Então são duas formas diferentes de quebrar o egoísmo e o orgulho da... E quebrar o pecado, né? Porque o pecado, o castigo do pecado lá em Gênesis, né? O seu desejo será para seu marido e ele que governará. Então, é o castigo e o pecado na mulher. Na verdade, o pecado distorceu a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa. O marido tem autoridade e a mulher é submissa pela ordem da criação. Ela foi criada para ele, é direcionada para ele. As funções e a atividade da mulher dentro do casamento
mais servir ao homem, ela quer servir a ela mesma, ela quer ter autoridade, mandar e coordenar todas as coisas. Isso é originado no pecado. Assim, na questão, acho que não sei. É porque você, parando para observar na relação pai, mãe e filhos, assim, o homem, para você, que a gente veja como ele trata a mãe, porque como vai tratar o seu futuramente. E na questão mulher, é como ela se sujeita ao pai. Porque o problema está aí. Porque muitas vezes você obedece seu pai e tal, mas como ele é pai, ele acha que ele é o dono da razão e não te ouve. Quando você casa que você quer falar e o marido não quer, você já fica contra, você fica toda a risca, porque é isso. É esse embate. É por isso que muitas vezes se submeter se torna meio complicado, porque você não quer passar com o seu marido, você passa com o seu pai. É uma coisa muito confusa. Eu falo por mim, porque eu não quero que, quando eu caso, uma coisa, eu não quero que quando eu for falar uma coisa, ele grite comigo e manda eu calar a boca e dizer que ele está certo e eu estou errada. E eu tenho que calar a boca, aceitar, porque eu não posso falar nada. Eu não quero isso. Eu sei que eu tenho que ser submissa, mas eu não quero ser tratada de uma forma desse jeito. Então eu acho que isso se torna meio difícil. Então, mas isso é pecado, é a origem do pecado, como eu falei. Por isso que é importante você buscar um namoro que seja de acordo. Não tem namoro na palavra de Deus, mas enfim, o mais bíblico possível. E você buscar um casamento bíblico, porque quando você encontra um homem que ame a Cristo mais do que a você, ele vai lhe amar como Cristo ama a igreja. Entende? E não vai tratar dessa forma, porque Cristo não trata a igreja dessa forma. E volto a repetir, ele vai ser cobrado dentro de Deus. Porque isso que eu estou falando, eu não quero que meu marido grite comigo. Por que ele gritaria com você se ele não tiver entendimento da palavra? Porque se ele tiver, ele sabe que vai ser cobrado diante de Deus. E aí ele não vai ter isso. Entende? Agora, se você se mete num jogo desigual, como eu falei, tem algumas pessoas que aí, não, eu vou casar com um descrente porque ele vai se converter no meio do caminho. Porque ele me ama, vai se converter. Porque ele me ama. A ação do Espírito Santo, ele me ama. Desculpa. Né? Então você se coloca num perigo disso acontecer. Claro, porque se é um cristão, ele pode pecar. Mas no momento que ele pecar, ele sendo cristão, você pode repreendê-lo em amor, usando a palavra de Deus. Depois de dizer, não, você não agiu correto, é assim que Cristo cuida da sua igreja, é assim que você deve proceder, você como cristão, sabendo que vai ser cobrado diante de Deus, na hora não vai sentir o peso. Não tem nem perigo. E aí a submissão não é inferioridade. Gente, não sei se vocês viram, tem um vídeo de Michelle Collins falando por aí. Falou, Jesus. Quando está gerando treta, eu já não gosto de ver. Enfim, ela fala de forma muito, não sabe, muito nécia, meu marido fala a palavra nécia, essa foi a palavra que define a pessoa, nécia. Porque ela chega na tribuna e vem dizer, não, eu estou aqui na tribuna, mas a mulher deve ser submissa ao homem, porque o homem é acima da mulher. E ela deve ser submissa a qualquer homem, ao homem. Aí Mas é verdade isso, você submissa a qualquer homem? ela disse, a mulher deve ser submissa ao homem. Então, pra mim, é qualquer homem. Sim, mas realmente, na Bíblia, pelo que você está falando, casamento, mas tipo, a qualquer homem. Ela falou ao homem. Eu sei não, estou falando que a Não, então. não tem isso não. Bíblico é a mulher submissa ao homem no casamento. Muita gente está discutindo, não sei se vocês estavam, mas em algumas reuniões do grupo das meninas, no Confraria, a gente discutia, não, será que também na classe CBD, mulher pode exercer autoridade sobre homem no mercado de trabalho? Pode. Pode exercer autoridade sobre homem dentro da igreja? Peraí, se o cara for Dentro da igreja local de culto público. Não, se a mulher for dirigente do conjunto e o cara for do conjunto apenas pode, não? Mulher não pode exercer autoridade na igreja sobre homem. Porque a igreja é um reflexo do casamento. A não ser que seja sobre a questão dos jovens, crianças. É isso que eu tô Só falando. se for crianças e. O coral.
É isso que eu tô falando. Fora Coisas, eu coisas. sei que é uma coisa muito específica. Mas enfim, autoridade. Oi? Idade da gente. Não sei. Porque a idade de vocês, tipo, eu, junto de vocês, eu sou 10 anos mais velha que vocês. Isso é muita coisa. Então, vocês não são crianças. Mas também não posso considerar que são homens e mulheres formados, porque vocês são muito novos. Então, mas enfim, dentro da igreja, crianças e adolescentes. Mais jovem e tal, autoridade não. Porque você está exercendo, mulher estaria exercendo autoridade sobre o homem e que está contrário àquilo que é exigido no casamento, e a igreja não reflete sobre o casamento da reflexão de Cristo, sua noiva. Está tudo interligado, e aí a mulher no mercado de trabalho, na igreja, dentro do casamento, não. Então é a todo e qualquer homem, não vai ser submissa a todo e qualquer homem, não é isso que está na palavra de Deus. E a mulher, jamais. Ela é abaixo do homem, o homem não está acima dela. Dois foram criados à imagem de Deus, né? Dois foram feitos à imagem de Deus. Então, os dois têm igual valor diante de Deus. Não existe superioridade ou inferioridade, é uma questão de função. Um faz uma coisa, o outro faz a outra, e os dois se complementam. Mais nessa do que aquilo, ela não podia ser. Tinha que estar na tribuna, que era para filmar e estar na internet e dizer, ô, os evangélicos. É verdade, ele está chocando. Ah, Jesus. Aí eu vi os comentários do povo assim, você é submissa, você fala assim, olha como nós estamos no século XXI, que coisa absurda essa mulher falou. Tipo assim, falou absurdo, né? sobre isso, teve uma professora da gente que postou no Facebook. Cara, gerou debate. E teve uma coisa que a gente botaram no grupo que a gente ficou morrendo, foi uma mulher. Aí o cara explicou, o cara era cristão, explicou, não, submissão de casamento para glória de Deus e tal. A mulher comentou, eu tenho certeza que Jesus editaria a Bíblia quando falou isso pra na hora. Não, eu fiquei tipo... Meu Deus, mulheres... Não, ele falou o seguinte, eu acho que Jesus não falou que Deus editaria a Bíblia nessa parte. Então, ela está dizendo que Deus não tem controle sobre todas as coisas e a Bíblia é falível. E outra palavra de Deus é imutável. Quando ela falou isso, chega de um arrepio na dona alma. Senhor, eu não sei. Eu sei que era uma das amigas de data dessa professora. Eu fiz, Senhor. E logo assim, a Bíblia dele não é perfeita. Olha, veja só, se alguém chega no pressuposto que a Bíblia, ela como é que eu vou falar? Isso, que a Bíblia falha, tem algumas partes dela que não é a verdade, então você não tem como saber qual a parte que é a verdade. Então não tem pra que você ler, não tem pra que você acreditar, porque você não tem como saber o que é verdade. Ou você acredita que ela é infalível, não falha, é a verdade, ou não. Quem chega e diz, não, mas isso aí tá mais ou menos. Minha gente, eu fui numa palestra que o cara disse que Paulo foi infeliz em usar a palavra explicar lá. Uma amiga dele, feliz foi ele ter dito um negócio desse. Então você vai partir do pressuposto que a Bíblia não vale nada, né? Porque se ela tá falhando em algumas partes dela não presta, como é que eu vou saber a parte que presta? E a gente não tem pecado por não ter nada para saber pensar de pecado. Pois é, você não tem mais padrão. Gente, eu me lembro, se a Bíblia realmente fosse falível, a nossa fé seria vã. Segundo o próprio apóstolo Paulo. Não faz sentido. Como é que eu posso acreditar numa coisa que eu não sei se ela vai dar ou se não é? E o que a gente tem rebate é que a Bíblia não é a palavra de Deus porque foi escrita por homens. Pra mim, tu tem a teoria do Big Bang diferente. Por homens, os dois estão com 100 anos, aí você entra. Mas aí você vai pra como é que se diz? Esqueci o nomezinho que se dá. São as comprovações históricas de que é a palavra e por que ela é verdadeira. Eu estou dando estudo. Se for assim, olhando do ponto de vista deles, o que eles consideram verdadeiro? Aí você puxa Platão, que nenhum é original, porque um dos argumentos que não é original. Imagina os livros de Platão, acho que Aristóteles também são originais. E são em relação às cópias da Bíblia que foram feitas, em relação às cópias da Bíblia, são bem medidas. Enfim, tem mais. Eu me lembro que na época que eu entrei aqui, que eu explico 14.2, eu até tentei acreditar, digamos assim, na teoria do Big Bang. Do ponto de vista bíblico. Olha, existem várias teorias das teorias. Tem até teoria que mistura o Big Bang com a Bíblia, né? Tem a teoria da teoria, é o design inteligente, esse mistura.
descobri que não dá certo. Tipo, Pelo menos da metade pra frente. tem na internet coisas tipo assim de a ciência está junta com o cristianismo. Claro. Igrejas nos A Estados Unidos ciência é ela não pode, ela não tem como negar isso, porque o princípio básico da ciência é que ela fala sobre as coisas naturais. E Deus é sobrenatural. Ele está acima do natural. É aquela coisa que eu já vi, não sei, tem um professor aqui que ele diz que quanto mais ele aprende, estuda a ciência, mais ele tem a certeza de que Deus existe, não tem como pessoa fazer que ele não existe. Assim como tem professor que Não, bate o não pé. sei, mas é física, é Giovanni, dizia isso. Giovanni. Mas eu acredito que é ignorância. Ignorância Todo mundo, né? não é isso. E também tem a questão de que o entendimento desse mundo, você como pregador, ele segue também, né? Se o Senhor não Se o senhor não abriu o entendimento, exatamente. Mas eu não acredito que a ciência é contrária, não. Tem vários cientistas que já eram cientistas, que eram ateus e se tornaram cristãos quando começaram a estudar ciência e os testemunhos deles são lindos, E né? também é tudo perfeito, porque, exemplo, Deus fala que em 7 dias ele criou o mundo, mas também na Bíblia que um dia para Deus equivale a 1000 anos. Então, Eu tenho uma discussão com meu marido, porque eu não acredito que é literal, ele acredita que é literal. Mas isso não faz diferença para a minha fé, não. Faz nenhuma diferença para mim. Se Deus quer criar em 7 mil anos, 7 milhões de anos, Porque é um tempo que pra gente também não faz diferença. E se a gente Fazer conta, comparação. um tempo relativo, né? tipo, como é que eu sei qual é o... Deus é atemporal. Ele está fora do sistema, ele não está... ele está fora do sistema, ele é atemporal. Tipo, para ele estar usando a linguagem de tempo, que é mais simples para a gente. E também tem um contexto desse texto, acho que é um dos salmos que fala. O contexto desse salmo, esse não é um salmo, né? Que eu vira forte na casa da Marquemia, algo assim, né? Não é salmo? Não, o quê? Eu vejo também essa questão de ser próprio. em Primeira Pedro, segunda Pedro. É por ali. É canal fundamental. Essa de inverno é um salmo. Não. São Uma das cartas. É salmo. Porque tem aquela questão eu vi salmos também, isso da aí. satisfação de valer mais só uma organização. Assim, eu não acho que a ciência negue a Deus, ela não tem como negar a Deus. Porque é um fato natural. Então, qualquer cientista que diz, não, eu posso provar que Deus não existe, é mentira. Vamos continuar, minha gente. Segunda Pedro 3. Segunda vez. Mas segunda Pedro é o dia? Segunda Pedro 3 e 8. 2 Pedro 13 e 8. 13? 3 e 8. Foi mal. Foi aqui do coração aí. Gente, eu só preciso de um resumo. Ok, começar a função. Continuando, gente. Baseado nessas funções que a gente acabou de ver em Efésios, podemos extrair alguns deveres. As mulheres, o dever prioritariamente é respeitar o marido, como a gente viu. E esses deveres, na verdade, essas funções e os deveres, eles são para lhe quebrar mesmo, para que você, como ele disse, possa trabalhar aquilo que você tem dificuldade. O homem, para a mulher é fácil amar incondicionalmente. Você ama incondicionalmente o filho, pode amar o marido incondicionalmente. É muito simples. O homem nem tanto. Tanto que Paulo precisou dizer, maridos, amar vossas mulheres como Cristo, como a igreja. Porque se fosse fácil, não ia precisar mandar, né? Então é difícil. Assim como para a mulher é difícil respeitar. Então um ao outro estão orientados um para o outro. Ter filhos está em 1 Timóteo 2,15. É um dever da mulher ter filhos. Abra aí, por favor. 3,15. 2,15. Pode ler? Pode. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação, com bom senso. Nesse texto, ele está. Paulo mandou a carta a Timóteo e estava explicando como ele fazer algumas coisas, né? E aí ele está falando que a mulher, tem alguns textos que diz ela será salva dando a luz ao filho. Eu acho que é isso. E aí, não é que ela vai ser salva
vestes do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aí a gente vê que uma exigência de Deus, né, um dos deveres da esposa é ser dirigente em relação a uma boa dona de casa. Não é só chegar e ter comida, mas também tem que ter prato limpo, né? Porque quando não tem prato limpo fica difícil também. Essa coisa aqui não falou na caluniadores no caso. Sempre caiu aquela coisa fofoca, né? Graças a Deus. Meu Deus. Não é pra fazer fofoqueira nesse então. Então, tanto isso não é natural, isso exige de nós amor a Cristo e abnegação e luta, que ele está dizendo que as mulheres mais velhas, que já têm isso, né, que já é de costume, ensinem as mais novas a amarem os maridos, a amarem os filhos, cuidarem dos filhos, serem boas donas de casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, isso não é que você seja naturalmente pecador como a gente é, eu vou amar cuidar da casa. Só que não, né? Mas você faz porque ama Cristo. Tem aquele serviço que você gosta de fazer, mas tem outros que realmente não. Mas pode ser sincero, eu não gosto de nenhum, não. Eu gosto de honrar do meio do caminho. Não. No meio do caminho, tá no meio final. Não, a única coisa que eu não gosto de fazer de casa, uma que eu não sei, que é cozinhar, porque eu não sei, eu vou aprender no Jesus, mas eu vou levar a minha casa, porque eu tô varrendo, quando eu junto o lixo. Poxa, em lá familiar já é normal, usava pratos também, tipo. Não, e aí, eu acho que eu não. E tem casa que o homem lava até errado. Deixa. Cozinha também, né? Eu nem me lembro onde é que está, mas eu tinha notado de uma pregação de Nicodemos que ele dizia assim, que o homem ele vai amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, como ele pode demonstrar esse amor, que é amor é atitude, né? Não é sentimento. Não, e até mesmo que chegou em casa, por que ele não pode lavar os pratos? Porque ele não pode fazer as coisas. Ele fazendo isso, ele não faz porque é o papel dele, ele faz por amor. Ele está fazendo por amor. Porque ele ama a Cristo e ele ama a esposa, ele faz. É, assim como a menina, tipo assim, a gente, quando a menina que ajuda a mãe, o orgulho pra gente é quando a gente escuta assim, fez melhor que tua mãe. A gente fica tipo, obrigado, Senhor. Mas, tipo, mesmo assim, se ajudaram e tal, beleza, como fazer. Tem casos que o homem lava melhor que a mulher. Mas, a gente fica feliz, claro, porque a gente pelo menos já foi desfatada, mas. É a função da mulher ser dirigente no lar. Agora, vamos combinar, você com o menino recém-nascido ou com 2 meninos, fica difícil, né? Você vê tudo, né? E aí o homem chega, vê a necessidade e vai suprir por amor. Não porque é a função dele, mas a função dele é amar, e por ele amar, ele faz. Ser administradora responsável. Os outros não tem versículo, gente, mas é Cristo. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem. Tem Provérbios 31, 14 e 21. Mas ele está falando de uma coisa mais generalista. A administradora responsável é tipo, o marido está trabalhando e você está em casa, né? Organizando a casa, coisa e tal, e aí no lugar de você fazer a feira, você vai comprar um vestido. Né? Usa o dinheiro da feira. Você não está sendo administradora, é uma boa administradora, né? Uma administradora responsável. Então, isso é ser administradora, é um dever da esposa. Ela ser a administradora, ela ser a coordenadora do lar. Ainda que ela não faça tudo, porque a mulher de Provérbios 31, ela não fazia. Ela tinha servos e servas que faziam para ela, mas ela acordava cedo para coordenar o trabalho de todo mundo. Ser discípula de seu marido. O marido ele vai ter como dever ser o sacerdote do lar. E daí, se a mulher não ligar para isso, né, não incentivar isso, simplesmente chegar e dizer, não, eu vou fazer um curso de teologia. Tipo, chega e ele vai ensinar, não, você não, você está falando errado, eu aprendi que era assim, assim, assim. Você está destruindo aquilo que Deus ordenou que ele fosse sacerdote no lar. E você, como discípulo, você tem que incentivar isso. Ainda você pode até mais saber, mas você tem que incentivar que ele estude, que ele saiba, que ele me ensine. Porque se você não for sábio, você vai estar destruindo o desejo dele de aprender e de querer ensinar você e os filhos. E suprir as necessidades sexuais do marido, porque o corpo dela não pertence a ela, mas ao marido. O mesmo até o marido, a função, o dever do marido é que suprir as necessidades sexuais da esposa, porque o corpo dele não pertence a ele, mas a ela. O dos homens, como eu falei, ser sacerdote do lar, ser o provedor para sua esposa. Por quê? Assim como Cristo proveu para a igreja.
zelo, tudo isso que provê Cristo para a igreja. Então, o homem ele deve ser o provedor em todas as circunstâncias. Prover as necessidades emocionais da esposa, entender que as mulheres têm necessidades emocionais diferentes das dos homens, bem diferentes, e ser sensível a isso, para prover suas necessidades emocional, espiritual e material. Porque se ele. Não, eu tenho marido que diz assim: ah, mas meu pai me diz isso. Eu boto comida na mesa. Eu que pago tudo. Sim, mas está deixando negligenciando a parte emocional. Então ele não está provendo tudo em casa. Foi. Uma coisa por exemplo, quando uma família já tem uma renda suficiente, só do trabalho, por exemplo, do marido, já tem renda suficiente para sustentar toda a casa e dinheiro para ajuda, para essas coisas. É necessário também a mulher também trabalhar? Fora de casa? Isso. Não. Eu trabalho fora, meu marido está desempregado. No momento que ele arrumar um emprego, eu saio. Porque eu não acho que dá para conciliar. Você fica extremamente cansado, enlouquecido, porque tem que fazer muita coisa. Um filho, então, eu acho impossível. Então, no momento que eu tiver filho, Deus sabe que não é meu desejo de trabalhar fora. Porque você não tem como educar uma criança estando fora. Nem delegar isso aos seus pais ou ao babá, enfim. Então, é o papel da mulher, né? Cuidar da casa, dos filhos e do marido. E não é meu papel estar no mercado de trabalho, não é meu papel estar sustentando a casa. O papel dele, você vai ter que fazer 2 empregos para manter. Tinha 2 empregos, sem juros. Uma coisa que eu nunca entendo, pode até ser besteira, mas tipo, quando diz que o corpo não pertence mais a si mesmo, mas sim ao outro. Como assim? Tipo, pertence a mim? Pertence. O meu corpo não pertence a mim, mas pertence a ele. Está relacionado às necessidades sexuais, porque tem mulheres que fazem assim. Se você tem uma prova, né? Não tô afim hoje, não. Ah, mas o marido quer muito. Ah, mas eu não quero. Mas seu corpo não me pertence. Não é que você vai fazer obrigada. Não é isso. Mas você tem que entender que você tem que suprir as necessidades dele. Assim, quando você quiser, ele, mesmo que ele não ficou cansado para não ser. Deixa eu ver. Enfim. Mas é porque você tem que entender que o seu corpo não lhe pertence. Isso também, não só isso, né? Tipo, eu tô afim e ele não quer. Mas o corpo dele não pertence a ele e vice-versa, mas também em relação à vestimenta, que a gente começou da outra vez. Tipo, eu não vou vestir uma roupa curta, meu corpo não me pertence, pertence a ele. E eu vou estar desonrando ele, me expondo. Sabe? Então tem várias perguntas. Deu para responder? O marido ele deve estar contente com a sua esposa. Tem alguns versículos também, depois eu dou para vocês. Ele deve estar contente com a sua esposa para que ele não vá cobiçar a mulher próxima, né? Quebrar o mandamento. Se ele. Porque a mulher teve uns filhos, pronto, acho que outra vez o menino falou, não, tem mulher que não gosta de ter muitos filhos porque diz que vai ficar gorda, vai ficar isso, vai ficar aquilo, e o marido vai olhar para a outra. Aí tá errado, porque ele deve estar contente com a sua esposa. Do jeito como ela é, não do deixar, mas o deixar tá errado também. Enfim. Bom, o Xerife também fala isso, quando a diferença do casamento, quando é do chamado, ou outro que é o egocêntrico. Porque, por exemplo, o egocêntrico ele fala que ele quer casar com ela por tais motivos, como um exemplo Porque ela é bonita, porque é compatível, porque é formosa. Aí ficou velha e feia. Tá, vamos só. E o que acontece quando for mais formosa? Vai procurar outra, vai cair. Quando for, por exemplo, se a sua secretária for mais compatível que sua esposa, entendeu? É aquela coisa, gente, o tempo passa e tal, e nada aqui terreno dura pra sempre, né? Então, se você amar pela aparência, pelo que você vê, você não tá amando, você tá se iludindo, sendo trouxa. Para isso, você tá brincando com a outra pessoa também. Oi? Você tá brincando com a outra pessoa. Exatamente. Aí a pessoa depois tá lá, toda depressiva, poxa, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua, a culpa é dele, porque ele que tava se auto-iludindo. O problema foi esse. Não que ele não tá se auto-iludindo também, mas justamente por ele se apegar pra uma coisa que... Ele não tá contente com aquilo que ele tem. Ele quer ter o do outro, ele quer ter aquela formosura de 20 anos atrás. Meu pastor sempre fala. Ele casou com a melhor amiga dele. A esposa, né? Meu pastor, a esposa dele era a melhor amiga dele, justamente por isso. Porque não foi pelo exterior, mas por conhecer a pessoa. Aí isso vai curar, você vai se conhecer mais, enfim. Não, e pelo exterior, minha gente, pelo amor de Deus.
examinar e aprovar os compromissos feitos por sua esposa. Aqui, esse é no livro Reformando o Casamento. Deixa eu ver se eu acho que ele fala. Ele diz assim que o marido ele é responsável por examinar e aprovar os compromissos da sua esposa. Se sua esposa assumiu um compromisso X, falou com você, não, quis falar com você, e você, não posso ocupar, não sei o que, por negligência, você necessariamente aprovou aquele compromisso. Depois, mas eu tenho que ir pra cá com não sei quem. Eu tenho que ir pra cá. Né? Você negligenciou, então você necessariamente aprovou. É um dever. Suprir as necessidades sexuais da esposa e, por fim, ele não somente é responsável perante Deus pelo seu próprio trabalho, mas o homem ele é responsável perante Deus por assegurar que a mulher também realiza o trabalho que deve realizar. Então, se a mulher não realiza o trabalho que deve realizar, Deus vai requerer do homem. O homem sempre casado. Ele também deve cobrar dela também. Ele fazendo a função dele, ele estando no direito, ele pode cobrar dela, né? Cobrar em amor. Também. Isso, cobrar em amor. Toda repreensão, toda cobrança seja feita em amor. E na escritura. Porque para não deturpar, né? Acabar deturbando. Porque pecar é assim. Isso é a causa. Pior porque tem muitos casos de casal cristão que mostrando assim, olhando, parece ser tá tudo perfeito, legal, mas quando você vê dentro da casa mesmo, você vê que assim, a mulher. Então assim, né, por exemplo, um relaxamento entre um homem e uma mulher, e quando a mulher, ela sabe muito se conta aqui. Porque quando ela deixa fazer a obrigação dela, Deus vai cobrar duas vezes. Uma porque ele não foi responsável perante ela, e a outra porque ele é Ele vai cobrar dela e vai cobrar duas vezes dele, né? Por ele ser responsável Ele dela. é responsável por ela. Ele cometeu erro, uma com ela e uma com ele mesmo. E isso dá confusão quando cada um segue o seu. Tinha um casal lá na igreja, vocês saíram da igreja, que eles eram recém-casados, e aí, na classe de casa e tal, eles dizendo que. Aí acho que era uma coisa assim, o que é que lhe irrita, o que é que você não gosta, enfim. Aí dizendo que o que irritava ele era porque ele trabalhava o dia todo e a esposa trabalhava meio expediente. E ele chegava em casa e tinha que fazer as coisas. Limpar a casa, fazer comida, não sei o que, porque ela não tinha feito nada. Nossa. Então ele disse que isso irritava ele, porque ela tinha mais tempo disponível para ajeitar alguma coisa em casa do que ele e ela não fazia. Então, ela, por trabalhar fora ou whatever, não fazia o papel dela e isso gerava conflito dentro do casamento de recém-casado e ficar mais complicado ainda. Quando você. Outro problema também muito geral de recém-casado é financeiro. Uma mulher assim que diz: dinheiro, eu trabalho fora, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E não é, né? Se você trabalha fora por necessidade ou por escolha, o dinheiro dos dois é dos dois. É um só. Não é uma só carne, né? Uma só carne, uma só conta, um só dinheiro. Mas eu vejo ao contrário também. Eu conheço casos que é isso. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Mas eu conheço Por isso casos eu acho Normalmente é mais fácil uma mulher enrolar o cara. Não, mas eu vejo casos de um homem mesmo. O homem dizia, isso não é necessário não. Isso não é. Por isso que eu acho também que o feminismo meio que assim, foi crescendo, entendeu? Por causa a autoridade, ser ditador, o dinheiro é meu, é do jeito que eu quero. Posso dar um exemplo? Por exemplo, meu pai não é cristão. O pensamento dele é o seguinte, que isso me dá uma raiva. Porque ele diz, o dinheiro é meu, beleza. Aí eu faço, pai, às vezes, por exemplo, eu tô precisando de alguma coisa, ou então meu café não acabou, pai, eu tô precisando de tem como dar alguma coisa assim, ele... Eu já boto comida na mesa, tá bom demais, mas eu me sustento. Mas pai e mãe, quando minha mãe trabalha, mas ela tenta tirar dela pra me dar. A obrigação da sua mãe não é minha não. Me dá uma dor. O pior é que você não pode exigir porque ele vai dizer. Se você disser, não, o princípio cristão é isso, vai dizer, eu quero uma cristã. Tipo isso. Aí eu não posso nem falar, eu oro como é que falta paciência. Aí pega e sai, ela sair, deixa quieto. Eu também já vi muita gente dizer assim, não, eu trabalho fora para ter o meu dinheiro, para comprar as minhas coisas, porque eu não quero
vai entender. Pelo menos Não, mas aí ele botar na cabeça que a obrigação dele comprar um batom ou Não, um mas aí você tem que partir do pressuposto que eu não tenho cristão que entende isso. Por exemplo, meu marido mesmo, eu sempre disse pra minha avó que eu não queria trabalhar fora, desde que eu entendi esses conceitos. E aí minha avó fala, aquele negócio. Aí ela, até que ela só parou, quando meu marido chegou pra ela e fez, olha, eu trabalho, quando ele tava trabalhando, eu trabalho, mas o cartão que eu recebo o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, se ela quiser comprar uma roupa, quiser vai fazer a feira, o que ela quiser comprar é dela, o dinheiro que eu ganho é pra ela. Então, é esse pensamento que você tem que buscar no homem. O cristão, o Cristo lá vai seguir a Bíblia, né? Isso. O grande Você tem que ser problema, um cristão verdadeiro, não aqueles cristãos que estão na igreja. o problema, né? O problema histórico foi ensinar a mulher a ser submissa e respeitar. Ai, Não que ensinar a mulher a respeitar o marido. Ensinar a mulher a respeitar o marido, beleza, mas não ensinar o marido a amar a esposa. Aí fica essa complicação. Não porque submissa é errado, né? Assim, não. Aí. E agora eu vou explicar, porque as mulheres não estão em casa para ensinar os filhos. O menino aprende o quê? Aprende que quando o pai vai chegar e a mãe vai chegar, porque eles estão fora, vai comprar um presente e comprar mim. Que eu tenho tudo que quero. Que se eu chorar e bater o pé, eu vou ganhar aquele brinquedo de R$400 no shopping. Não se tem mais conceitos para as crianças. E a geração que está sendo criada está estragadíssima. Porque a negligência é completa do ensino dos filhos e dos filhos cristãos. E dos filhos cristãos. Daquele povo que está na igreja e diz, meu Deus, que meu filho seja crente, que meu filho seja aqui. E quem está ensinando a ele? Terceiriza a limpar os pastores, mas me ensina. Quem está ensinando a criança a andar no caminho que deve andar? E para quando ela for velha, não se desviar dele. Quem está ensinando? Acho que eles tinham o conceito, eu trabalho com criança, né? E acaba os pais vindo pra gente, querem que a gente ensine aos filhos certas coisas que eram Obrigação de é o que muitos pais fazem. Joga o menino na escola e a responsabilidade é tua. Na creche. Tem que vir em casa. e tal. E aí é muito ruim, porque eles acham que estou criando o caminho do Senhor quando eu levo todo mundo meu filho para a igreja. E joga a responsabilidade do ensino da Bíblia para o professor da igreja. Primeiro, o menino vai aprender uma vez por semana. O que é que ele vai ser bombardeado durante a semana todinha? Na televisão, né? Porque é o que o povo faz hoje. Inclusive, papai, ela vai ligar a TV, botar o menino na frente da TV e sai. Então, o que é que ele vai aprender? Os conceitos que estão ali. Os meninos vão crescer com aqueles conceitos como verdade. Eu paguei uma disciplina de psicologia e aí tinha um negócio de explicando como vocês formam a sua noção de mundo. E eu vi que, se eu não estou enganada, eu acho que até quando a criança começa a falar, eu acho que até uns 2 anos, né, que o menino começa a falar, enfim, até quando ele começa a falar, ele formou toda a sua noção de mundo. Ele sabe o que é certo, o que é errado, o que ele pode e o que ele não pode fazer, ainda que ele não sabe. Ele tem tudo isso. Então, se você pega isso aí e negligencia, dá pra avó cuidar da avó, cansada já, da mais velha, vai botar pra TV, ele vai aprender todos os conceitos da TV. Você acha, não, é bebê, ele não tá entendendo nada. Tá entendendo. Ele pode não saber falar, mas ele tá entendendo tudo que tá ao seu redor. Eu vi um documentário que dizia que os bebês, eles eram, dormindo, eles eram influenciados pelo humor que estava ao seu redor. Então, se havia briga naquele ambiente, mesmo eles dormindo, eles eram influenciados por isso. Quanto mais eles acordaram, atentos, absorvendo tudo que está ao seu redor. Então, a pessoa negligencia isso. É só você ver a prática dia a dia, né? Então, lá o grego, né? Ele já começa a fazer bem assim, olhar bem de confiança para você e começa a chorar, né? Por mais que eu não entenda assim, mas ele vê. As pessoas que me jogam e dizem assim, ai meu Deus, chegaram a dó, assim, tem um pouco na minha timeline, que eu sei, a menina tem 3 empregos em diferentes cidades. 3 empregos em diferentes cidades. Aí eu digo a ela, vamos ver tua filha. Ela, veja menina, tá tranquilo. Ela tá acostumada a me ver assim, de vez em quando, assim, em algum momento da vida. E aí eu vejo na internet, no Face, ela postando, Deus está no controle de tudo, Deus é bom, Deus é bom. Minha filha, é isso. A pessoa tem 3 empregos. Minha filha é minha vida. Mas quem olha pra menina não vai ver. Pois é, não adianta.
vamos investir no ser humano. Mas esse investimento é uma maneira bem egoísta. Porque você não está incentivando o ser humano, mas sim você está a ceder. Ou seja, esse discurso não está sendo colocado em prática, de verdade. E quando é colocado, é deturpado. E você não sabe mais o que fazer. A não ser pedir orientação ao Senhor. Até o povo mesmo, porque às vezes diz que quer disfarçar essa ideia de vou trabalhar para a família e para mim, aí disfarça dizendo que é tudo para a família e acaba sendo o papel do sacerdote do lado. Exatamente, exatamente. Tem um colega da gente que ele é cristão, ele ama a Deus, e aí a gente estava conversando sobre tudo no ar e ele disse, eu não faço isso com meus filhos, eu não consigo fazer porque eu estou muito cansada. Mas aí tudo tem que ter equilíbrio. A vontade de Deus é que o homem trabalhe fora e que a mulher o ajude nisso. Mas ele é o sacerdote do lar. Ela vai ensinar, vai, mas ele é o responsável pelo ensino. Ele que é o responsável por fazer o culto no lar, pela adoração a Deus. Ele é o responsável pela mulher estar adorando a Deus, pelo filho estar adorando a Deus, porque Deus vai requerer dele isso. Então, uma coisa tem que estar dentro da outra, certo? Ele tem que ser o provedor. Que tenha 2 empregos, mas que ele arrume um tempo para Deus. É mentira dizer que ela fala, não tenho tempo. Mentira. Tem que assistir TV, ver internet, Facebook, tem tempo. Tem outro, Sempre tem. Tempo é uma coisa mais preciosa que você tem. Se você diz não tem tempo, porque você Você tá. pode não dar prioridade. Você tem tempo. Mas quando você quer fazer algo, você vai se mover de alguma Você forma. arruma. Quando você quer, você arruma. Tem que se sacrificar pelo seu lar, como Cristo fez pela igreja. Se um médico diz para você, sua estágio tão alto, você tem que caminhar, você pode ter impacto a qualquer momento. Você vai arrumar tempo para você caminhar. Pois é a questão de prioridade, justamente como alguém falou no começo, que você não é mais cristão, né? Cristão faz parte da sua vida. Uma coisa, tipo, eu vou para a igreja no domingo, mas isso o resto da sua vida durante a semana. Você acha que tá bom? Desculpa, gente, eu falo, mas eu já fui. Mas é, Eu já fui. Todo mundo agora acaba recentemente. Desculpa. Não, porque assim, eu sou de pessoa que cresci em conjunto pequenininho e tal. Aí, problemas, saí do conjunto. Fiquei 1 ano esquentando o banco. E não fazia que sair por conta do domingo. É literalmente só no domingo, o resto da semana ficar lá, afastando. Mas assim, mesmo que você não possa ir pro culto, eu não vou pro culto da igreja durante a semana, porque a minha igreja é muito longe, eu não moro. Eu não sabia que meu pai não deixava e tal. E quando eu tinha ensaio à noite, quando fazia parte do conjunto, uma vez cheguei, era 9 horas, eu tava no autotáxi, quando eu cheguei, meu pai só falou tudo, engoli. Então, aí o que acontece? Beleza, eu ficava, só que eu era aquelas que daqui a pouco chegava, escutava, assistia tudo, tá, tchau. Mas pra todos, escutava, só que ele tava na cara agora. Então, imagina só, tem outras formas, desculpa. Tem outras formas de você ser. Se você não podia ir para a igreja, mas eu não sentia vontade, o problema era esse. Mas aí você pode ir para eu não vou para a igreja durante a semana, mas eu posso estudar a Bíblia, glorificar a Deus e ajudar o irmão que fala comigo no Facebook, que fala comigo no WhatsApp, eu posso ajudar. Entende? Posso um estudo com a minha vizinha, quando eu estava estudando, um catecismo com a minha vizinha. Então a gente pode fazer uma coisa que não complique tanto. Mas a questão é essa, a motivação de adorar a Deus, não necessariamente ir para a igreja, sabe fazer uma coisa, é importante mas se você não tem condições de ir por algum motivo. E a gente Porque o templo do Espírito Santo somos nós, né? E a igreja é só um lugar de reunião. Você tem que levar, você que é a igreja, todo mundo que vai, acho que tem que ser diferente. Todo mundo ali pegou 50 centavos, porque estava na mesa. Eu não vou pegar. Por quê? Porque eu amo a Cristo. Foi tipo, cara, um debate, quando eu estava na doutrina, e na minha igreja a gente faz uma frequentação final de ano. Todas as congregações fazem um jantar. Só que a gente faz na igreja sim. Só que esse ano lá, onde eu me mudei do ponto de congregação diferente, e lá estão fazendo, pensando em sempre fazendo um restaurante. E porque teve problema e tal, de gente de responsabilidade, enfim. Aí o seguinte foi, o pastor disse que ficou lá, falou com os irmãos lá, e disse que ficou no valor de R$25 por pessoa. E crianças até 5 anos não pagavam. Aí o irmão levantou a mão, porque estava dando a voz para todo mundo. Ela pegou e disse, olha, no meu caso, eu tenho 3 meninos pequenos, no caso, os mais novos. Um mais novo é de graça, mas 2 gêmeos de 6 anos, uma de 11 e ainda tem o esposo dela e ela. Aí exatamente, o preço não estava caro, mas estava e tal. Aí foi quando o irmão levantou e disse, sim,
Mas o cara lá não vai pedir o registro do meu filho para dizer quanta idade ele tem, não. Ele e tua honestidade, estou gentil. Vigia, apenas sempre O importante é diante de Deus. Exatamente. Aí eu fiquei tipo, meu pai, não posso. Aí ela pegou e falou, sim, mas acontece que a minha consciência vai pesar. Aí eu falei, graças a Deus, amém. Glória a Deus, tem Glória a Deus, amém. Exatamente. Porque foi bom também, foi produtivo. Mas ela também não ajuda não. Mas já aconteceu isso, cara. Eu uma vez eu estava os dois Bom, a gente vai deixar os pedidos de agradecimentos porque já passou do horário. Mas a gente cada dia mais peça orientação a Deus, né? Porque ele é uma nação muito variada por ideologias erradas que está estragando a igreja e que vem acumulando a mente dos jovens. Que a gente peça a Deus orientação para ser bom marido, esposa, para a glória de Deus. Eu vou orar encerrando. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pelo estudo de hoje, meu Deus. Foi muito rico, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão aqui, Pai, presentes, Pai, até aqueles que não puderam vir, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua filha que trouxe a tua palavra, Pai, que o Senhor falou através dela, Pai. Louva a Deus pela vida dela, Pai. Nos ensina a ser bons maridos e boas esposas, segundo a tua palavra, Pai, para te glorificar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que quebra o nosso orgulho, o nosso pensamento que vem sendo acumulado, Pai, muitas vezes por ideologias erradas, Deus. Ensina-nos, Pai, a amar nossos pais, a amar nossas futuras esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ensina as meninas a serem submissas aos seus maridos, porque hoje a submissão tem um contexto muito descontextualizado, Pai. Porque submissão não é escravidão, ela vai estar respeitando o homem, assim, sujeitando o homem que é sujeito a Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos leva-nos em paz para nossas casas, salas, onde quer que a gente for, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, Pai, porque o Senhor nos amou incondicionalmente, meu Deus, porque nós não merecemos nada de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Vou na paz, vou calma. Aí,